Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vim aqui falar para vocês sobre a nova ação popular que eu ingressei contra o município de São Cepé, visando a nulidade dos atos administrativos com base na lei do novo plano de carreira dos servidores do Poder Executivo, tentando tornar esta lei inconstitucional porque não atendeu os requisitos legais mais uma vez. Como de praxe, o governo João Luiz Vargas encaminhou à Câmara de Vereadores uma lei com um impacto financeiro que não atende os requisitos legais. A lei é muito clara que o orçamento do impacto financeiro deve ser encaminhado com o impacto no exercício que entrará em vigor e nos 2 exercícios subsequentes. Ainda, a Portaria 1467 de 2022 do Ministério do Trabalho e Previdência, no artigo 69, diz que toda alteração de planos de carreira que vão impactar em aposentadorias e pensões, enfim, em benefícios que o regime próprio de Previdência Social irá conceder, deve estar acompanhada de cálculo atuarial para saber o impacto. Ainda no ano de 2022, 2021 eu acho, ou 2022, não lembro direito, foi enviado um cálculo para a Câmara de Vereadores do parcelamento do RPPS. E ali dizia que no ano de 2024, por exemplo, seria pago, em razão do passivo atuarial, o valor de 13 milhões de reais ao regime próprio de previdência do município. Se este novo plano de carreira tem um impacto sobre o fundo, esta lei, inclusive, pode sofrer alterações, tendo que ser majorado o valor da parcela. Só que a gente precisa lembrar do seguinte: todo o gasto com o RPPS ele foi estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Então já existe um orçamento para 2024 com um valor de 25 milhões e alguma coisinha para o RPPS. Se esta lei atual do novo plano de carreira alterar todas as obrigações do município para com o fundo dos servidores, toda a legislação precisa alterada. E se for aplicado este novo plano de carreira e aumentarem as despesas, significa que João Luiz Vargas não estará cumprindo a lei de orçamento anual, o que pode gerar, inclusive, crime de responsabilidade e talvez torná-lo até inelegível no ano que vem, quando julgarem as contas desse ano. Uma coisa que precisa ficar muito clara: eu não estou aqui discutindo o mérito do novo plano de carreira, que eu considero um plano de carreira muito ruim, porque não valoriza aqueles servidores que fazem o serviço braçal, aqueles servidores que realmente botam a mão na massa, literalmente. É um serviço braçal. Esses servidores, eles simplesmente não estão sendo contemplados nesse plano, porque todas as progressões, todos os aumentos são em função de instrução formal. Tecnólogo, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Mas a maioria dos servidores não necessita desses cursos para exercer o seu trabalho. E a gente tem que se preocupar com a eficiência no setor público. Não tão somente com a qualificação dos funcionários, mas essa qualificação tem que reverter em eficiência. Quanto ao mérito, horrível, mas não questiono o mérito nesse aspecto. Questiono a forma com que a lei foi feita. Foi um plano de carreira feito às pressas para cumprir uma promessa de campanha que por um dia já estaria impedida de ser homologada, de ser publicada, de entrar em vigor por um dia. Dia 6 de abril, daria 6 meses antes da eleição. Ela foi publicada no dia 5 de abril, às vésperas, sem contar que, inicialmente, foi enviado um plano de carreira, depois foi enviada uma mensagem retificativa
não foi feito um impacto orçamentário financeiro adequado e se aprovou aquela lei e nem o sindicato ficou contente com essa alteração que fizeram. Mas eu não vou discutir aqui o mérito da lei, os pormenores da lei. Eu vou discutir simplesmente orçamento. Mais uma vez, a lei de responsabilidade fiscal foi ignorada completamente pela administração, que pura e somente buscou cumprir uma promessa para tentar a sua reeleição. Teve 3 anos e meio para fazer isso, não o fez. Esperou para fazer agora, faltando um dia. E eu não vou deixar barato. Não posso deixar barato. Já passou do tempo da gente pensar no futuro dos nossos filhos quando a gente fala em contas públicas. Agora a gente tem que pensar no futuro dos nossos pais. Nossos pais vão ficar sem saúde, vão ficar sem a mínima infraestrutura na cidade, correm o risco de ficar sem aposentadoria, porque a irresponsabilidade não tem limite. Fazem qualquer coisa pelo poder e para permanecer no poder. Muitos vão exibir a minha cabeça em discursos dizendo que sou contra o servidor, que odeio o servidor e vão usar isso como palanque político. Eu nunca fiz nada pensando em voto. Também não vou deixar de fazer nada pensando em perder voto. Embora eu tenha, sim, uma militância política, isso não está acima dos valores e dos princípios que eu defendo e das causas em que eu acredito. E eu acredito que a sustentabilidade nas contas públicas é o que vai nos trazer saúde, educação, desenvolvimento econômico, infraestrutura. Sem responsabilidade fiscal, tudo vai ruir, vai implodir. Inclusive, o regime próprio dos servidores do município de São Cepé. Esse, a hora que explodir, e pode acontecer na próxima década, tranquilamente, a hora que ele implodir, São Cepé quebra. São Cepé desaparece. Ninguém mais investe aqui, ninguém mais recebe nada. Tudo que a gente tem nessa terra não vai valer nada por causa da carga tributária que vão ter que colocar em cima de nós para tapar o rombo dessas medidas eleitoreiras que estão fazendo. Independente de política, eu quero o bem da cidade, os nossos valores, eles têm que ser norteados pelo bem coletivo. Mas eu estou em São Cepé, eu quero terminar a minha vida em São Cepé, eu quero morrer aqui em São Cepé, quero que meus filhos continuem aqui em São Cepé. Diferente desses políticos que se alternam no poder e mandam os filhos para bem longe daqui. Porque São Cepé pode ser bom para nós, mas para os filhos deles, não. Os filhos deles estão bem longe daqui, bem salvo da irresponsabilidade que eles vêm cometendo há anos.